Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche teus olhos e peça para Deus nesta manhã falar com você aquilo que você precisa ouvir. Senhor Jesus, eis-nos aqui diante da Tua presença nesta manhã, Senhor. E como é bom sentir a Tua presença, como é bom louvar, adorar e exaltar o Teu nome, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações aquilo que nós precisamos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero abrir com vocês lá no livro do profeta Malaquias, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, desculpa. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. Primeiro do Novo é Mateus. Se você voltar umas folhinhas, você vai chegar em Malaquias, capítulo 4. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o 3. Malaquias 4, 1 a 3. Está escrito assim: Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta Malaquias está aqui sendo usado por Deus para falar de um dia. E esse dia é o dia da verdade. Amém? Pastor, como assim o dia da verdade? Os dias em que nós vivemos hoje, a gente vê que a verdade cada vez menos ela tem valor. Os princípios e os valores estão sendo distorcidos de uma tal maneira que o errado parece que é certo e o certo parece que é errado. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer? A gente olha, e isso é uma coisa que todos nós fazemos. Você olha, você faz as coisas direito, você tem o seu proceder direito, e parece que a sua maneira de agir, o seu proceder, parece que ele não tem valor. Parece que o que tem valor nos nossos dias é aquilo que é feito errado. Pessoa que faz tudo errado, que não tem princípio, que não tem valor, que não tem temor, parece que essa pessoa é que é a boa. Você já passou por um dilema assim? Fiz tudo certinho e ninguém reconheceu. Aí tem outra pessoa que faz tudo errado e as pessoas estão lá, parece que reconhecendo que aquilo que aquela pessoa fez foi bom e o que eu fiz certo foi errado. Esse confronto que muitas vezes nós temos não é somente de nós. Isso não é somente de agora também. Isso vem desde que o homem existe. Desde o princípio, tem aquele conflito dentro de nós: vou fazer o certo ou vou fazer o errado? Se eu fizer o certo, se eu fizer o errado, e nós somos muito observadores. E a gente fica olhando. E isso é uma coisa que não só nasce no nosso coração, mas nasceu no coração de vários homens ao longo da história. E quando a gente está falando da história, estou falando da história da Bíblia. Mas aqui o profeta Malaquias está falando que vai chegar um dia, e esse dia vem ardendo como forno, em que todos aqueles que cometem aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, eles vão ser como palha. Quem já viu o fogo queimar palha? É rapidinho, né?
chama vem, a palha não dura nem um segundo na labareda ali. Ela se consome muito rápido. E ele está falando que todos aqueles que não andam de acordo com os princípios da palavra de Deus, eles vão ser como palha. Mas aqueles, no verso 2, que temem o nome do Senhor, para esses vai nascer o sol da justiça. E a salvação vai chegar. Então essa é uma promessa de juízo sobre os ímpios e de recompensa para os justos. Hoje pode até parecer que fidelidade, ela não tem valor nenhum. E eu quero voltar aqui, na mesma folha aí, na minha Bíblia, está no capítulo 3. O profeta está nesse conflito e várias pessoas dos seus dias estão nesse conflito. No capítulo 3, aí no verso 14, Deus está olhando para o profeta, Deus está olhando para a nação de Israel, está falando assim, vós dizeis, é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos o cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Verso 15, ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem a impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. O profeta e os que são fiéis ao Senhor dos seus dias estão olhando e estão falando, puxa vida, a gente está andando direito, a gente está fazendo aquilo que agrada a Deus, e parece que não tem resultado nenhum nisso. Eu falo a verdade, eu não minto, eu não engano ninguém, eu não passo ninguém para trás, eu não faço aquilo que as pessoas fazem de errado, eu procuro andar correto, não só diante da sociedade, mas principalmente diante de Deus. E aqui, esse andar direito é andar direito diante de Deus. É fazer aquilo que a palavra de Deus pede para que você faça. Vamos dar um exemplo hoje. Hoje, a mentira é uma coisa muito comum no nosso meio, não é verdade? Mentira é comum. A pessoa mente com a maior naturalidade. As pessoas não acham que é errado mentir. As pessoas têm até aquele ditado, não, a mentirinha às vezes é melhor que a verdade, porque se eu falar a verdade vai dar um rolo danado, então eu vou mentir aqui. Essa é uma mentirinha do bem, essa é uma mentirinha branca, porque se eu falar a verdade, nossa, aí vai dar um rolo, então vou mentir aqui para deixar as coisas em paz. Mas a palavra de Deus diz que isso diante de Deus não é o certo. Ainda que ali você evitou uma briga, um transtorno, uma confusão, Deus não tem prazer na mentira. E Jesus fala algo que é muito forte. Ele fala que a mentira vem do diabo. Jesus fala que ele é o mentiroso e o pai da mentira. E qualquer que pratica a mentira, Jesus fala, é filho dele. Olha que coisa forte. Mas quando a gente olha para os nossos dias, não, isso é loucura, que isso? A gente não pode ser assim. Não é assim que as coisas funcionam nos nossos dias. Mas é exatamente a isso que o profeta aqui está falando. Olha, a gente sofre até, porque às vezes a gente não quer falar mentira, e por falar a verdade, a gente acaba sofrendo, e parece que é inútil, parece que quem mente, esse sim, é que as coisas vão tudo bem para ele. Parece que é inútil a gente observar os preceitos de Deus, fazer as coisas certas. É isso que eles estão nesse dilema. Quem faz o certo parece que dá tudo errado para ele. Quem faz as coisas erradas parece que dá tudo certo para ele. E nós vemos na Bíblia outros servos de Deus que tiveram esses dilemas. Eu quero ir rapidamente com vocês lá para o Salmo 37, Salmo de Davi. Lá no meio da sua Bíblia vai ter o livro de Salmos. E Davi também passou, vários salmos a gente vê esse dilema, eu separei só esse 37 aqui, onde ele fala isso. Ele vai falar no salmo inteiro sobre isso, sobre aqueles que procedem mal, afligindo e oprimindo aqueles que fazem o bem. Ele vai falar de várias coisas aqui, mas não quero destacar o versículo 38, quando ele fala assim, quanto aos transgressores, serão a uma destruídos,
e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Em vários momentos ele vai falando, a pessoa que faz o errado parece que ela está só crescendo, parece que as coisas só estão dando certo para ela, mas depois lá o Espírito Santo ilumina o entendimento dele e ele consegue entender. Quanto aos transgressores, de aqueles que não praticam a palavra de Deus, vai chegar um momento que eles vão ser destruídos. Tudo que eles construíram, tudo que eles ajuntaram, vai ser destruído no momento. E isso confortou o coração de Davi. Eu quero ir para o Salmo 73 agora. E Asaf, outro salmista, tem esse dilema. No Salmo de número 73. E Asaf fala que esse dilema foi tão forte na vida dele. No versículo 2 ele fala assim, ó, quanto a mim, quase os meus pés se desviaram. Pouco faltou para que eu não abandonasse a fé. Faltou pouco tempo para que eu não, como se diz assim, não desistisse de ser um servo de Deus. Muito pouco faltou. Por quê? Verso 3 ele fala, eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 4 ele diz, não há apertos na sua morte, firme está a sua força. Você vai falar, parece que não dá nada errado na vida dessas pessoas. Mas tem um momento que o Espírito Santo fala com ele, e está lá no versículo 27, que é o penúltimo versículo, lá no finalzinho. E ele fala, eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Asaf tem esse entendimento do Senhor. Vai chegar um dia, e esse dia é o mesmo dia que está falando Davi, e é o mesmo dia que está falando Deus através do profeta Malaquias. Vai chegar o dia do acerto de contas. E eu quero ir com vocês lá para Jeremias 12, que foi outro profeta de Deus, alguns só. Eu separei alguns que passaram por esse dilema. Jeremias 12. No verso 2 ele está falando assim, ó, de pessoas que está perto da boca de Deus, mas o seu coração está longe. No final do verso 2 ele fala de pessoas que têm a Deus na boca, mas a sua vida faz tudo errado. Fala as coisas de Deus assim que é bonito, mas quando você olha para a vida dele, ele faz tudo errado. Não faz nada de acordo com a palavra de Deus. E Jeremias fala no verso 3 aqui, mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. E aí ele fala destas pessoas que falam de Deus bonito, mas que fazem tudo errado. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Então Jeremias, nos seus dias, ele entendeu que não adiantava só ter Deus na boca, Deus tinha que estar no coração e na vida. Não adiantava só falar de Deus, a pessoa fala de Deus, mas mente, a pessoa fala de Deus, mas rouba, a pessoa fala de Deus, mas faz tudo errado. Jeremias está falando, não adianta isso. Olha para a minha vida, Senhor, olha, eu estou andando em fidelidade. Porque eu sei que vai chegar o dia, e esse dia vai ser o dia do acerto de contas. Isaías também passou por isso, quero volta um pouquinho, Isaías é antes, Isaías 33. Isaías viveu um pouquinho antes de Jeremias, mas Isaías também viu muita corrupção nos seus dias. Em Isaías 33, no versículo 14 em diante, ele fala assim, os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra.
As pessoas falavam de Deus, mas viviam uma vida longe de Deus. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? E quem é esse fogo consumidor? Isaías está falando que esse fogo consumidor é Deus. Quem de nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Quem? Lembra do que fala o profeta Malaquias? Que aqueles que fazem as coisas erradas vão ser como a palha diante do fogo. O que acontece com a palha diante do fogo? Ela queima, ela não aguenta, ela não resiste na presença do fogo. Isaías está falando que o nosso Deus é um fogo consumidor. E para andar junto com esse Deus, aí ele fala no verso 15, tem que andar em justiça, tem que falar com retidão, tem que arremessar para longe de si o ganho de opressões, sacode das suas mãos todo o presente, quer dizer, o suborno, tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, fecha os olhos para não ver o mal. É assim que a gente tem que andar. Se a gente andar dessa maneira, a gente anda com Deus. Se a gente não andar dessa maneira, nós não andamos com Deus. Acontece aquilo que Jeremias falou, Deus está nos nossos lábios, mas não está no nosso coração. Porque para Deus estar no nosso coração, nós temos que andar em justiça e falar com retidão. O ganho de opressões que ele está falando aqui, muitas vezes, é aquilo que é errado. A gente vê os corruptos aí, né? Quando a gente olha para a política do nosso país, a gente vê os corruptos aí. A gente vê as pessoas que, através da corrupção, enriquecem. Mas ele está falando que não adianta. Não adianta isso. A gente olha para a nossa sociedade e a gente vê muitas pessoas que andam errado e que até constroem um patrimônio, muitas vezes pelo roubo, pelo tráfico, por coisas erradas, ganham dinheiro, ostentam. Mas ele está falando que isso aqui, diante de Deus, é mal. E que o dia do juízo vai chegar. Vamos voltar lá para Malaquias. Deus está olhando para nós e Deus está escutando as nossas palavras. Malaquias 3, versículo 16, ele fala assim: então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e os ouve. Deus está olhando, e Deus está escutando aquilo que você está falando. E quando você fala aquilo que agrada a Deus, por exemplo, você está lá e alguém vem te convidar para você fazer uma coisa errada. Você fala, não vou fazer isso não. Não, mas vamos lá, não tem nada demais, não tem problema, vamos, todo mundo faz. Não, eu não vou fazer isso não. Por que você não vai fazer? Você é bobo? Não, eu não vou fazer porque isso não agrada a Deus. Ah, larga a mão de ser bobo, vamos. Não. Quando a gente age assim, diz aqui, o Senhor atenta e ouve, e o Senhor faz o quê? Um memorial escrito diante dele. Deus já registra isso. Naquele dia, o meu servo rejeitou o mal e escolheu o bem. Ele registra isso como um memorial. O que é um memorial? Deus não se esquece disso. Quando vem aquela coisa para você falar mentira, e você fala, não, vou falar a verdade. Mesmo que isso vai me causar problema, mas eu vou falar a verdade. Olha, o que aconteceu? Olha, aconteceu isso. Ah, então você enfrentou o maior problema porque você falou a verdade. Deus registrou isso. Pode não ter valor nenhum diante dos homens. O homem pode ter rido da sua cara, falando, que bobo, por que ele não mentiu? Por que ele não ficou quieto? Por que ele não falou que não era ele? As pessoas podem rir de você, as pessoas podem zombar de você, mas Deus registrou um memorial. O meu servo fez aquilo que me agrada. O meu servo fez aquilo que me agrada. Ele registra para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Você pode até não fazer por você, mas você faz por causa de Deus. Não, peraí. Lembra de José? A mulher casada agarrou ele falou, não, você está louca, me solta aí, sai fora. E ela falou, o quê?
Não, vou pecar diante de Deus. Você está doido? Eu vou ofender a Deus, vou fazer aquilo que Deus não se agrada. Me solta, você é louca, sai para lá. Por causa de Deus, aqueles que temem ao Senhor, que se lembram do seu nome. E aqui é uma promessa no verso 17: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim um particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Sabe o que Deus está falando? Ele está falando que o ímpio é como palha, mas o justo é como o quê? Como ouro, como prata na sua presença. O que acontece com a palha diante do fogo? Ela não resiste. Mas o que acontece com o ouro e com a prata diante do fogo? São purificados. Eles não se acabam. Se você levar o ouro para o fogo, ele vai ficar cada vez mais puro. Se você levar a prata para o fogo, cada vez ela vai ficar mais pura. Mas a palha não. Então lembra lá do que disse Isaías: quem é que pode habitar com o fogo consumidor? Quem é que pode habitar com as labaredas eternas? O justo. Um processo transforma o carvão, não esse carvão de madeira que a gente conhece, não, carvão mineral. Um processo de fogo e de muitos anos, de exposição a altas temperaturas e pressão, faz o carvão mineral se transformar na pedra mais preciosa que tem na terra, o diamante. Assim, as nossas vidas, quando a gente anda na presença de Deus. Carvão, quem é que dá valor para carvão? Mesmo que seja mineral, para nós não tem valor nenhum. Já viu alguém que coleciona carvão mineral? Ninguém quer nem saber de carvão mineral. Mas de tanto ele passar pelo fogo, pela alta temperatura, um tempo, aquele carvão sem valor vai ser transformado num diamante. Pastor, mas isso é um processo de milhares de anos. É um processo de milhares de anos. Mas ele vai se transformar num diamante. Sabe o que Deus fala para mim e para você hoje? As pessoas podem olhar para nós e não dar valor nenhum. É bobo. Ele não faz isso, ele não mente, ele não... é bobo, está deixando de viver. Para as pessoas, para esse mundo, a gente pode não ter valor nenhum. Mas há alguém que sabe valorizar a nossa vida. Que vai transformar um carvão sem valor num diamante. Que vai, se nós aqui cavar e achar lá o mineral, o ouro, a prata, no meio da terra, a gente muitas vezes pode até não identificar que aquilo é ouro, que aquilo é prata. A gente não conhece. Vai estar lá todo sujo. A gente não vai saber o que é aquilo. Se a gente achar um diamante, talvez a gente nem saiba que aquela pedra seja um diamante. Que a gente não conhece. Mas para quem conhece, pode estar sujo o que for, pode estar onde for. Quem conhece, sabe. Então é assim, é Deus. Esse mundo não sabe, esse mundo está todo perdido. Mas o Senhor está olhando desde os céus para nós. E Ele sabe reconhecer o nosso valor. E Ele sabe escrever um memorial. E Ele sabe fazer diferença. Quando esse dia chegar, que vai ser um dia de tristeza, de angústia, para aqueles que andam errado, para nós vai ser um dia de glória. Porque no verso 17 ele diz que o Senhor vai nos separar para Ele. Esse aqui é o meu tesouro. Esses aqui são os meus. O mundo pode ter desprezado eles. O mundo pode ter odiado eles. Mas eu os amo. Mas eu encontro valor na vida deles. É a parábola do rico e Lázaro. Quem conhece a parábola do rico e Lázaro? A gente já viu, já passou até na Record, né? O rico e Lázaro. Quem que tinha valor para o mundo? O rico. O rico era o homem que era bom aos olhos da sociedade, rico, se vestido de púrpura, comendo banquete todo dia, festa todo dia, fazia o que queria. Para o mundo,
O rico era que tinha valor. E Lázaro? Lázaro era um mendigo, o Lázaro era alguém doente. Mas o que Deus enxerga não é que a riqueza é um crime e que a pobreza é... Não. Deus olha para dentro do coração. Eu só estou dando um exemplo do que chama mais. Você fala assim, ó, quem quer ser rico? Todo mundo. Quem quer ser mendigo? Oh, ninguém. Está doido? Mas não é isso que o Senhor Jesus trouxe com o ensinamento. Quem quer ser justo e quem é que quer ser ímpio. Quando Jesus retrata isso, Jesus está retratando de uma maneira daquilo que enche os nossos olhos. Todo mundo quer se vestir de púrpura, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer comer do bom e do melhor, todo mundo quer andar no carrão, quer ostentar. Mas Jesus está falando, isso não tem valor nenhum para a eternidade. O que tem valor para a eternidade é aquilo que está dentro do teu coração. E o rico não foi para o céu, não é porque ele era rico, o rico não foi para o céu porque ele mentia, porque ele enganava, porque ele construiu tudo aquilo na impiedade. Mas Lázaro ficou na sua sinceridade, na sua integridade, mesmo que isso não trouxe nada para ele. Não trouxe nada para Lázaro, a sua integridade, aos olhos deste mundo. Mas quando partiram e foram para a eternidade, a integridade de Lázaro transformou o seu carvão em diamante. Deus recolheu ele para a sua presença. Mas o ímpio foi como palha na presença do Senhor e foi lançado no inferno, porque não fez nada do que agradava a Deus. Então é isso que Deus está falando através do profeta Malaquias. Deus olha e Deus enxerga a nossa integridade, Deus enxerga e vê a nossa vida. Olha, eu quero voltar no Salmo 37 para ler só um versículo, você não precisa abrir não, eu vou ler, é só um versículo. Salmo 37, versículo 23, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. A bondade aqui é a integridade diante da palavra de Deus. Os passos de alguém fiel aos princípios da palavra de Deus são confirmados pelo Senhor. O Senhor se deleita no seu caminho. Deus tem prazer de olhar para a vida daquela pessoa que anda reto. Ele pode estar sendo desprezado por todo mundo. Ele pode estar sendo odiado por todo mundo. Ele pode estar sendo ridicularizado por todo mundo. Mas alguém está se alegrando na vida dele. E o que importa é isso, é se Deus, quando olha para a minha vida, se Ele se deleita no meu caminho ou se Ele se entristece. Puxa vida, mentiu de novo. Puxa vida, enganou de novo. Puxa vida, agiu errado de novo. Ou Ele fala, nossa, agiu certo de novo. Não mentiu de novo, falou a verdade de novo. Agiu certo de novo. Olha, se guardou do mal de novo, se desviou do mal de novo. Lembra de Jó? Você já leu o livro de Jó no comecinho? O que Deus fala? Vistes ao meu servo Jó? Ele é fiel, ele é íntegro, ele teme, ele se desvia do mal. Esse é o testemunho que vale. Não é o testemunho dos amigos desse mundo, que falam, você é legal, você é um cara legal, legal o seu... Isso não vale nada. No dia que você morrer, isso aí não vale nada. Às vezes esses amigos aí que deram tapinha nas tuas costas não aparecem nem para carregar a alça do teu caixão. Não é verdade? E mesmo que venha carregar o teu caixão, não vai fazer diferença nenhuma. Pode até colocar uma flor, uma coroa de flor lá no teu caixão, não vai fazer diferença nenhuma. O que faz diferença, e esse dia muitas vezes é o dia da nossa morte, que a gente não sabe, ninguém sabe o dia da sua morte. Tem gente que morre cedo, tem gente que morre tarde, tem gente que morre novinho, tem gente que morre velho. Ninguém sabe. E esse dia do acerto de contas, esse dia da verdade, é o dia que a gente parte dessa vida. E ninguém sabe quando esse dia vai chegar.
Eu vi uma ilustração, eu falei, é verdade, a gente está numa fila e cada um de nós tem uma senha, tem um número, mas ninguém sabe. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Quem é que sabe o dia que vai morrer? Ninguém sabe. Nem o dia, nem a hora, só Deus é que sabe. E esse dia é um dia de acerto de contas. Esse é um dia em que não tem como enganar, não tem como mentir. É um dia que Deus vai dizer para você, e aí, meu filho? Ah, não, Senhor, sabe como é que é? Deus vai falar, não. Está aqui, está registrado a tua vida. Tem um filme da tua vida. Tem um filme da tua história. Não adianta você dizer, e Deus é tão perfeito que Ele não só enxerga o exterior, Ele enxerga o interior. Muitas vezes, se você é filmado, as pessoas não sabem o que você está pensando naquele momento. Mas Deus, Ele olha não só o exterior, Ele conhece o interior. Você já pensou nisso? Ele vai mostrar para você aquilo que você estava pensando naquele momento. Aquilo que você estava pensando naquela hora, você vai falar, não, Senhor, sabe o que é? Não teve jeito, eu tive que fazer aquilo. Aí Deus vai trazer o que estava passando na sua mente e no seu coração. Vai dizer, mentira, aqui, ó. Você estava num dilema, você podia ter escolhido fazer a verdade, fazer o certo, mas você escolheu errado. Por que você escolheu errado? Olha lá, porque está olhando dentro do teu coração. Você achou que era mais fácil fazer o errado. Você achou que era melhor fazer errado. Mas está aqui, eu estou mostrando. Tem uma recompensa para a gente andar em fidelidade diante de Deus. E eu quero encerrar aqui com Malaquias 3, 17 e 18, quando ele fala assim, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim o meu particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, e quando nós olhamos para este mundo, não tem valor aquele que obedece à Tua palavra. Aquele que faz aquilo que agrada ao Senhor, muitas vezes ele é taxado como bobo. Ele é taxado como, esse é um bobão, deixa ele para lá. Muitas vezes nós somos tratados assim. E o que tem valor é aquilo que não agrada ao Senhor. Falar a verdade, fazer aquilo que é certo, muitas vezes é motivo de zombaria, motivo de chacota, motivo das pessoas rirem de nós. Mas a Tua palavra diz que quando nós obedecemos ao Senhor e fazemos aquilo que Te agrada, o Senhor escreve um memorial diante da Tua presença. Meu Deus, que a nossa vida seja uma vida, Senhor, esteja tendo muitos memoriais registrados diante da Tua presença. Porque vai chegar o dia da verdade. Vai chegar o dia, Senhor, do acerto de contas, em que o Senhor não vai levar em conta o padrão desse mundo. A única coisa que o Senhor vai levar em conta é o padrão da Tua palavra. Mas todo mundo fazia, não vai servir como desculpa diante do Senhor. A única coisa que vai nos justificar é a obediência à Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, porque nós precisamos do Senhor, não é fácil. Esse dilema que todos nós enfrentamos, os grandes homens de Deus enfrentaram, como nós vimos. Davi passou por esse dilema, Asaf passou por esse dilema, Jeremias, Isaías, profeta Malaquias, todos, ó Pai, todos passam por esse dilema. Todo mundo é confrontado com isso todos os dias da nossa vida, e não é só uma vez não, é todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados entre fazer o certo e o errado, entre falar a verdade e falar mentira, entre buscar fazer a Tua vontade ou a nossa. A todo momento nós somos confrontados com isso, Senhor.
Mas o Senhor, através do profeta, e através dos salmos, e através dos textos que nós lemos, o Senhor está mostrando para nós que a única coisa que vale a pena é fazer aquilo que te agrada. Porque a nossa vida passa muito rápido nessa terra. Porque muitas vezes nós vamos embora e todos com certeza vão sem esperar. Dificilmente alguém morre sabendo que vai morrer. Não, a morte chega num momento que ninguém espera. Mas a tua palavra nos orienta. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Nós não conseguimos sozinhos, é verdade, Senhor. Nós precisamos do Senhor. É o Senhor que nos ensina a fazer o que é certo. É o Senhor que nos dá força para fazer o que é certo. Porque o nosso natural está corrompido pelo pecado. Para nós, todos nós, é mais fácil mentir do que falar a verdade. Para nós, é mais fácil fazer o errado do que o certo. A nossa carne não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de ir na igreja. São coisas que a gente faz contra a nossa vontade. Nossa carne quer estar numa festa, quer estar num outro ambiente. E é preciso a gente agir contra a nossa própria vontade para fazer aquilo que te agrada. Mas tem uma recompensa eterna, fazer aquilo que te agrada. Senhor, e quando estes poucos anos que nós temos se acabarem, no máximo 100 anos, dificilmente alguém passa dos 100, se a gente conseguir chegar até os 100. Mas a tua palavra diz que há uma eternidade depois para a gente viver. Uma eternidade é muito maior do que 100 anos. Uma eternidade é muito maior do que 500 anos. Uma eternidade é muito maior do que 1000 anos. Uma eternidade nem cabe na nossa mente. O que significa uma eternidade? Mas aqueles que fazem a tua vontade, a tua palavra diz, vão viver a eternidade contigo, ó Pai. Na glória celestial. Mas aqueles que desprezaram a tua palavra, como o rico da parábola do rico e Lázaro, esses vão sofrer eternamente. Por isso não vale a pena, Senhor, nós deixarmos coisas tão pequenininhas, nos tirarmos do nosso caminho, que é o caminho da salvação. E o Senhor nos deu gratuitamente. Salvação não custa um valor monetário, ele custa a obediência de cada momento da nossa vida. Custa a nossa fé. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crê no Senhor é mais do que dizer, não, eu acredito em Jesus. Não, acreditar é realmente viver aquilo que está escrito na tua palavra. É se submeter à tua vontade. Isso é fé. Fé não é só dizer que tem fé, que acredita. Fé é uma vida de obediência, de fidelidade, de integridade diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, na nossa caminhada cotidiana, no nosso dia a dia. Nós te pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pela irmã Vilma. Não estava se sentindo bem pela manhã, o irmão José levou ela no hospital. Põe a tua mão e cura a tua serva, Pai. Repreende, Senhor, toda a enfermidade, todo o mal-estar, todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos também pela vida do Jorge, que passou pela cirurgia, passou por um procedimento cirúrgico, ó Pai. A tua mão foi sobre ele, que deu tudo certo, Pai. Nós oramos pela recuperação dele, Pai. Oramos para que o Senhor faça uma obra na vida dele. Oramos para que ele venha, Senhor amado, a realmente entregar a vida dele para o Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, Senhor, por esta manhã na tua presença. Cobre-nos com o teu sangue, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.